Olá, muito bem-vindo você que nos acompanha no canal São Jerônimo. Celebramos hoje a Ascensão de Jesus. Permita propor como reflexão a Ascensão com a seguinte pergunta: por que Jesus subiu e não foi embora? O texto inspirador será Atos 1:11. Um texto que vem muito a propósito desse processo de uma igreja sinodal, um processo de reflexão que nos propõe o Papa Francisco. Vejamos a ascensão nesta perspectiva. Ascensão é o mesmo que elevar. Ascensão é uma palavra não muito comum em português, mas elevador sim, isso você conhece. Elevador em italiano, no idioma italiano, é ascensore. Em espanhol, ascensor. Portanto, essas duas línguas conservaram a mesma raiz de ascensão. Quando estamos em um elevador, somos levados para cima. E é isso o significado de ascensão, isto é, ato de ascender, de subir. E foi o que aconteceu com Jesus. Na verdade, ele foi sem a ajuda de um elevador. A diferença de Maria, que segundo a tradição dos evangelhos apócrifos, foi levada para o céu por Jesus e os seus anjos. Portanto, o que ocorreu com ela foi assunção, diferente de ascensão de Jesus. É bom ter presente essa distinção. A ascensão passou a ser celebrada na igreja a partir do século IV, no 40º dia após a ressurreição de Jesus. Lembre que Pentecostes são 50 dias. Tendo cumprido a sua missão na terra, Jesus voltou para a casa do Pai. O poder de Jesus é transferido aos discípulos, os quais devem se colocar de pé e sair mundo afora anunciando a sua ressurreição em movimento de ascensão, isto é, de subida, ou melhor, de saída, conforme Atos 1:11 e Lucas 24:46 a 53. Jesus voltou para a casa do Pai, a morada eterna, onde todos nós esperamos estar após a nossa morte. Ficamos privados de sua presença física e somos chamados a eternizá-lo na vida da igreja, a primitiva de Jerusalém e de hoje. A ascensão nos torna participantes da divindade. Olha que coisa mais interessante. O humano Jesus de Nazaré leva consigo a natureza humana para a glória de Deus. Jesus subiu porque desceu na nossa humanidade. Pode ter certeza de uma coisa: Jesus não foi embora. Ele está no meio de nós. O sentido último da obra lucana, composta por Atos dos Apóstolos e o Evangelho, é mostrar que Jesus não foi embora. O Evangelho de Lucas não termina, mas continua com a ação da comunidade de Jerusalém. Na introdução em Atos 1:4, Lucas se propõe a escrever uma narração ordenada dos fatos que se cumpriram entre eles. E ele dedica a um tal de Teófilo, nome grego, que significa amigo de Deus. No fim do Evangelho, Jesus promete o Espírito Santo e convoca os seus seguidores a permanecerem em Jerusalém para a realização das promessas. Veja lá, Lucas 24:49. O Evangelho começa com Jesus sendo apresentado no templo, onde tudo começou, e termina com os apóstolos também no templo. Olha que interessante. Aí tem uma bela inclusão, o que está no início está também no fim. Você pode ver isso em Lucas 24:50 a 53. E termina no templo para recomeçar, coisa que é relatada na abertura do livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos 1:6, os discípulos perguntam a Jesus: é agora que vais estabelecer o reino de Israel? Jesus responde dizendo que eles não devem se preocupar com a data, pois essa compete ao Pai. O Espírito Santo continuará a realização das promessas, no testemunho dos apóstolos.
Jesus não foi embora, mas continua vivo, entre e dentro de cada apóstolo que testemunha o ressuscitado, ontem e hoje. Nascem como resultado da ação do Espírito Santo as igrejas de Jerusalém, isto é, vários núcleos de segmento de Jesus, embora Lucas tenha em Atos idealizado e privilegiado a comunidade de Jerusalém, para onde os discípulos voltaram. Voltar para Jerusalém, conforme Atos 1:12, significa voltar para o lugar sagrado do judaísmo, para o lugar da missão, da salvação e do sonho de uma nova Jerusalém, pois a cidade de Jerusalém já tinha sido destruída pelos romanos, então isso estava só no imaginário. A comunidade de Jerusalém é judaica de origem e, por isso, fiel observante da Torá, isto é, a lei, a conduta, o caminho, o modo de vida baseado no Decálogo. Ela celebra a Eucaristia como memória do martírio redentor e profético de Jesus, partilha os bens como expressão de uma espiritualidade comprometida com a justiça, está em conflito com as autoridades locais, está centrada e unida em torno dos 12 apóstolos. Ela, evidentemente, tem conflitos também, mas opera milagres e prodígios. Nessas características encontramos o rosto, às vezes, idealizado da comunidade de Jerusalém. Esse modo de viver a fé na comunidade de Jerusalém foi o jeito que os primeiros cristãos encontraram para exprimir a utopia do reino de Deus anunciado e vivido por Jesus na sua integralidade e com a sua ascensão. A ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras teria sido a sua glorificação e a certeza da sua presença definitiva na comunidade de Jerusalém, de forma histórica, isto é, presente, escatológica, futuro, pneumática, isto é, plena do Espírito Santo. Tendo Jerusalém como referência e origem da comunidade judaica cristã, os discípulos devem partir em missão até os confins do mundo, anunciando que Jesus ressuscitou e não morreu. E este foi o grande segredo do cristianismo. Caso contrário, teria se perdido como tantas religiões do mundo antigo. A ascensão, portanto, é um movimento de ação transformadora do mundo a partir de nossa fé em Jesus ressuscitado e na ação libertadora da Igreja. Viver a ascensão significa não ficar olhando por alto, esperando Jesus partir, mas colocar-se a caminho no anúncio do reino, na evangelização. A ascensão não é festa de despedida de Jesus, mas de sua presença no meio de nós, o que nos convoca a sair da sacristia das igrejas, ir em missão para as periferias da sociedade, faminta e sedenta da boa nova do Evangelho. Mas aí fica uma pergunta. Será que a nossa igreja está em movimento de ascensão? Ou estamos no fundo do poço, divididos, sem esperança? Jesus subiu para não ir embora. Jesus subiu porque desceu. Nossa ascensão, nosso movimento de subida só será possível quando descermos ao mais profundo de nossa condição humana e a transformarmos a partir do amor, do cuidado, do serviço, da justiça social. Será que não estamos descendo ladeira abaixo, atrás de falsos pastores, revestido de uma fé que aliena? Fique atento, dentro da igreja e fora dela. Coragem! Retomemos o caminho de volta para Jerusalém de hoje. Acolhamos o pedido do Papa Francisco de rever o nosso modo de ser igreja, participando do processo de revisão em vista do sínodo na igreja em 2023. Boa celebração da Ascensão para você. Fique com Deus. Compartilhe este nosso vídeo. Um abraço.